motivado a associação com dia. Pô, cara. Então, nós já tínhamos motivado a associação entre o que na mecânica newtoniana a gente chama de momento, a gente associa com o momento. Então, para nós, na mecânica quântica, a correspondência dessa grandeza, pensando na partícula livre, como subscrita por uma onda plana, a correspondência dessa grandeza é o z h cortado e aqui o gradiente, ou a derivada, né? E depois, lembra que a gente aqui já tinha usado, já usamos a relação de dualidade para poder associar a constante de Planck, né? Ela aparece no momento que nós, pela relação de dualidade, associamos o momento com o comprimento de onda. E a energia também, pela relação de Planck, a gente viu que deveria estar associada a essa operação, a esse operador aqui, na descrição do código. Então a gente estava, pois não? Você, assim, a gente está chegando agora que usando partículas, a gente está chegando com objetos espalhados. Aí você quer uma descrição que bata com isso. Aí você pensa, bom, vamos usar uma função de onda. Isso. E aí você força a barra para aquilo acontecer, porque eu associo, eu imagino que a partícula livre da mecânica, aquele objeto que só tem momento, né? E energia, esse objeto, isso seria, na visão de um ondulatório, na visão de um objeto difuso, ele seria descrito por uma onda plana. E aí nós vimos que aquilo que é o momento de uma onda plana, né? Que é o vetor de onda de uma onda plana, se é associado a uma onda plana, né? Do tipo RKX menos ômega t, então a nossa observação aqui. Bom, aí nós já tínhamos visto pelas relações de dualidade que eu associo o vetor de onda, né, quer dizer, eu multiplico o vetor de onda pela constante de Planck, né, eu chego ao momento da partícula livre. Quer dizer, aqui eu estou relacionando. Isso aqui é K, eu escrevi sobre lambda, então eu estou relacionando momento com lambda. E aqui na energia, né, H cortado ômega, eu estou relacionando com a energia. É igual a HI, a relação de Planck. Então, nós, para obtermos esse objeto aqui, para obtermos o K, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que basicamente tomar uma derivada em relação a x, ou nesse caso, tridimensional e um gradiente. E para ter a frequência, eu tenho que derivar a onda plana em relação ao tempo. Então, é uma associação. Isso aí se chama princípio da complementaridade. Você força a barra dessa maneira. Mas assim, você quando diz, olha, isso vale para uma partícula livre, e aí vale para uma partícula qualquer. Em interação depois. Isso não se dá o seguinte, uma partícula que é uma soma de várias partículas de vários... Não, a partícula livre. Você força a barra mesmo com as suas soluções, você achou uma equação. Isso. É meio que, entendeu? Se for só barra, matematicamente... Eu você a barra, sim. Tem medo de dizer essa palavra, não. Nós associamos isso. Isso aí tudo é um princípio fundamental. Mas eu poderia ter associado outro integrador maluco que eu achasse que... Se você conseguir, depois mostra para todo mundo. Mas bem funções. Claro, sim, tem outras formulações que não é essa. Tem a formulação de David-Bohm, por exemplo, da mecânica quântica. É uma formulação diferente dessa formulação ondulatória. Existem outras formulações para mecânica. Não, mas elas são radicalmente diferentes, elas são... Bohm é tão radicalmente diferente que até hoje ela não é amplamente aceita. Ela apresenta uma mecânica quântica determinística. Não, mas o que eu digo é o seguinte, se eu tivesse... existe uma natureza comum, né, dessas quânticas todas. Aí que muda delas é a descrição. A descrição. Mas aí eu poderia pensar numa descrição, se eu conseguir, claro, que eu use outros tipos de funções matemáticas, totalmente diferentes, que deem o mesmo resultado. A questão da mecânica quântica é isso, você quer procurar alguma coisa que dê certo. Você quer procurar
procurar alguma coisa que bata com a realidade que você observa nesse nível microscópico, né? Até o Saulo, assim, aqui, ele coloca, né, no grupo dele na UFRJ, no grupo deles, o professor da Pitt, né, que eles discutem questões bem fundamentais em mecânica quântica. A questão é saber se a questão não é que a natureza seja assim, é a descrição que você faz. Então, a tua descrição é muito importante. Você pode procurar, talvez, uma outra descrição alternativa. Se você reproduzir bem, com precisão, por exemplo, usar os espectros atômicos, se você reproduzir bem, por exemplo, o elemento, se você reproduzir bem os fenômenos mais marcantes da mecânica quântica, interferência, né, entre partículas, você está fazendo uma descrição alternativa, sem dúvida. Você pode buscar. Essa é a discussão. Eu estou também, eu estou dando curso de uma maneira muito elementar. Né? Eu estou tentando motivar vocês para os conceitos mais fundamentais, mostrando como é que a gente pode chegar numa descrição de equação de Schrödinger através de uma argumentação bastante simples. Mas, claro, você aí também pode fazer uma outra formação na mecânica quântica. Você abrir um livro de análise funcional, por exemplo, né? Mecânica quântica feita com métodos funcionais, você não vai identificar praticamente nada disso. É um outro formalismo, tem a formulação de integral de caminho do Feynman também. Então tem muitas abordagens para a mecânica quântica. O que você espera é que você prove uma equivalência entre essas abordagens. Tem a abordagem matricial, tem a abordagem ondulatória, tem a abordagem da integral de caminho, tem a abordagem funcional. O que você chama de equivalência entre? Mostrar que os resultados físicos são os mesmos, que você consegue de uma formulação passar para outra por algum tipo de transformação matemática, algum tipo de mapeamento. Certo? Seria uma equivalência nesse sentido, uma transformação de modo que essa teoria, no fundo, é essa, se eu fizer essa associação, esse mapeamento. Certo? Do bom, né? A do bom, não, do bom ele parte com uma visão diferente. No clássico não acontece isso, a gente não consegue ter. Não consegue ter. Não consegue não. Não, você tem hoje em dia, você pode modificar a mecânica clássica também. Hoje em dia tem aquela formulação, depois que houve o problema das anomalias nas órbitas, né, nas velocidades, na distribuição de velocidade das galáxias e espirais, tem uma formulação diferente da mecânica newtoniana, que a gente chama de MOND, né? A Modified Newtonian Dynamics. É uma outra formulação da mecânica newtoniana, que no limite reproduz completamente as leis de Newton. Mas não é uma teoria relativista, não é uma relatividade restrita, nem uma relatividade geral. É uma modificação da mecânica newtoniana. Então você pode ter reformulações, né, de teorias mais consagradas, né, desde que você mostre que talvez a mecânica newtoniana que dá limites, né, que dá resultados muito precisos, se você conseguir mostrar que você, no limite, reduz a ela, você acha que tem uma teoria satisfatória, que você, na diferença entre as duas teorias, reproduz fenômenos que a mecânica newtoniana não reproduz. A discussão que está envolvida no monte aí, no fundo, é matéria escura. Quer dizer, quem não quer admitir a existência de uma nova matéria, que é a matéria escura, fala, bom, esses desvios que estão aparecendo na curva de rotação das galáxias é um desvio não devido à presença de uma nova matéria, de muito mais massa no universo, massa invisível, não é isso. É uma modificação da mecânica newtoniana. Eu estou num regime onde eu estou vendo uma violação, um afastamento da mecânica newtoniana. Aí você propõe essa formulação e você reproduz bem os resultados. Outras frentes de trabalho dizem, não é isso que eu quero a matéria escura, eu quero tem realmente muito mais massa, essa distribuição aparentemente, né, viola a mecânica newtoniana. Ela vem porque, na verdade, eu não estou levando em conta uma massa invisível grande que tem nas galáxias, que é a matéria escura, e aí você entra com a questão de uma nova matéria. Então, você pode fazer reformulações na mecânica clássica, magnetismo. Hoje em dia, se a gente for olhar quantas teorias eletromagnéticas a gente pode formular, teorias eletromagnéticas por várias, as extensões de Maxwell. A questão é, aonde Maxwell reproduz muito bem, todas essas outras teorias têm que reproduzir muito bem também. E aonde Maxwell não consegue alcançar, essas novas extensões têm que alcançar. Você não vai criar uma teoria que faz a mesma coisa, que é diferente, mas que faz a mesma coisa que a outra.
Mas você vai criar uma, seja uma extensão que alcance limites onde a teoria de Maxwell, por exemplo, dá resultados, não dá resultados bons. Por exemplo, se realmente se confirmar a birrefringência da luz do vácuo, então isso aí pode estar indicando uma lei de uma relação de dispersão modificada por foto, que a teoria de Maxwell não dá conta. Como será que eu não teria que modificar a mecânica elétricamente de ar? Mas sempre você imagina, se uma teoria física bem boa, naquela região que ela funciona bem, a tua proposta tem que funcionar igualmente bem. Aí a tua proposta é cabível no momento que você vai para uma região onde aquela teoria consagrada já não se aplica mais. Certo? Agora, o que eu acho que é importante no princípio da complementaridade é, claro, as relações que andam da mecânica, que vão para a onda, que ele explotou. A energia agora é função, não é de frequência. O momento é função de comprimento de onda. A massa, assim, como é que fica a massa? Comprindo assim. Eu acho que na mecânica quântica, ela não te dá, vamos dizer assim, uma teoria para a massa. Ela não tem essa preocupação de dizer. Ela assume, ela presume, né? Ela presume a massa. Tudo bem, Gilson? Ela presume massa. Então, quer dizer, você pega a massa e deixa tal qual ela é. Né? A massa fica igual, como na mecânica clássica. É um parâmetro associado, uma grandeza associada à partícula. Agora, numa visão de teoria quântica de campos, você aí pode fazer no fundo você calcula a massa. A massa é um objeto também calculável pela teoria quântica de campos. Na mecânica quântica, não. A massa é um parâmetro que você coloca, da mesma forma que você coloca a carga elétrica, você coloca a massa. Tá? Então, não tem uma visão microscópica daquilo que seja massa. Não. Você não pode ter um tipo de uma massa efetiva, alguma coisa porque depois você mostra uma coisa de botar a massa em termos de Bom, então na aula passada, o que a gente estava basicamente tentando ver era a formulação de possíveis, né? Funções da equação de Schrödinger. Então, o que vai ser a equação de Schrödinger. Então, só retomando no finalzinho da aula passada, nós tínhamos, estávamos considerando a relação relativística entre energia e momento. Deixa eu apagar um instantinho só. Então, nós já tínhamos, deixa eu ver, só para eventualmente, né? Assim, se você pudesse explicar para mim, existe uma coisa central que é a relação de dispersão. Então, como é que a gente faz quando a relação de dispersão é a que de Maxwell, quando é essa outra que é maior? Se você puder sempre mudar para... Então, a mecânica, se a gente imaginar que a relação entre energia e momento para uma partícula, uma partícula clássica, colocada no potencial, então nós já tínhamos falado, sem interação, tomando isso aqui, a relação entre energia e momento, é isso aqui. Aí nós já tínhamos pensado, a energia, então, para nós, isso aqui então é o que dá a relação de dispersão no sentido ondulatório, A energia está ligada à frequência, e o momento está ligado ao vetor de onda, H cortado K. Então isso aqui dá para nós H cortado K ao quadrado, K2 sobre 2N. Então, para nós, a relação de dispersão que o Dória está falando aí, da partícula livre vista do ponto da mecânica quântica, é essa aqui, a frequência. Se a partícula é descrita por uma onda, a frequência dela, H cortado, K2 sobre 2N. Então, isso é a relação de dispersão. Então, essa relação de dispersão, no fundo, ela está me dizendo qual é a relação entre energia e momento da partícula newtoniana. Agora, nós temos visto, se nós aí aplicamos o princípio da complementaridade, então esse objeto aqui vai ficar IH cortado DDT. E esse objeto aqui vai ficar menos H cortado ao quadrado sobre 2N. E aí a gente tem P escalar P, vai ficar a divergência do gradiente. A gente sempre se refere a ela como sendo que é o Laplaciano.
Então, a gente tem que pensar o seguinte, nessa visão, essa relação ela passa a ser uma relação operatorial. Sendo uma relação operatorial, ela deve estar aplicada em cima de alguma função. Então, tem que ter uma função teste que vai apoiar a aplicação desses operadores. Então, a gente introduz a noção de que há uma função complexa, que depende do tempo e da posição. Essa função de natureza escalar, por exemplo, uma única componente. Depois, com a introdução de novos atributos quânticos, como, por exemplo, o spin, aí a gente vai ver que essa função, isso que a gente vai chamar de função de onda, não necessariamente tem uma componente só, não é um escalar segundo grupo de rotação. Aí o SO3, né, vai entrar para dar, dependendo do tipo de spin da partícula, o grupo SO3, que é o grupo que caracteriza tensorialmente todo o objeto do espaço tridimensional, a função de onda ela vai responder a uma transformação de SO3. Por enquanto, nós estamos falando do caso mais simples possível, que a partícula só tem, por exemplo, massa, nem carga elétrica eu coloquei ainda. Então, essa função teste aqui é uma função complexa, né? Que depende aqui dessas duas coordenadas, e lá nós vamos colocar, então, desse modo. A gente coloca que esse operador do lado esquerdo, menos h cortado ao quadrado sobre 2 laplaciano, atuando em psi, me dá do lado direito aquilo que vai corresponder a energia. Então, eu ganho uma equação diferencial do tipo, né, dentro desse coeficiente complexo aí, né, uma equação do tipo fusão, é tipo uma equação de calor, linear na derivada temporal e quadrática na derivada espacial, não é uma equação hiperbólica de onda, né, d2 dt2, d2 dx2, ela é linear no tempo. Portanto, a gente vê claramente que essa equação não é relativística. Nós que já estudamos um pouco, né, que no semestre passado, o grupo de Lorentz, a gente vê que essa equação não tem chance nunca de ser relativista, porque ela deixa o tempo uma primeira derivada e o espaço com duas derivadas. Então, há uma distinção entre tempo e espaço. Tempo e espaço não são tratados em pé de igualdade. Então, essa equação não tem chance, realmente, de ser relativística. É não relativística, mas a gente sabe, é não relativística de nascença. Eu já nasço uma relação que é não relativista. Então, o que eu estava querendo motivar vocês depois, no final da aula passada, era, se eu quisesse, de alguma forma, incorporar a relatividade nessa equação que a gente está tirando aí do forno, né? Que é, então, isso aqui seria a equação de Schrödinger, que é o que a gente chama de equação de Schrödinger, para a partícula livre, onde esse psi faz o papel de uma função que descreve, vamos dizer assim, a onda de partícula. Vamos elaborar um pouquinho mais depois sobre a interpretação do psi. Então, eu usei a relação entre energia e momento de uma partícula livre. Se nós agora acrescentamos aqui a presença de um potencial, então a gente está imaginando aqui, né, que eu tenho agora uma função potencial, vamos imaginar uma força conservativa, de tal maneira que a energia seja uma constante, a força menos o gradiente do potencial. Então, simplesmente, o que eu vou estar colocando aqui é acrescentar a energia cinética, P2 sobre 2M, mais V. Então, a presença de um potencial, né? Só esse é o momento da pergunta, essa função que você bota esse psi, assim, você botou uma coisa ali para complementar o operador. Isso. E como é que você botar uma grandeza na equação é uma coisa muito... Não, a gente já tinha comentado isso da seguinte maneira. Quando nós discutimos o princípio da dualidade, né, nós tínhamos discutido que a partícula livre, nessa visão, ela seria não concentrada num ponto, ela seria difusa e teria uma função que se espalharia pelo espaço-tempo, né, em torno da partícula, que daria a ideia, que substituiria a noção daquela partícula pontiforme. Nessa visão, ela está descrita por uma, vamos dizer, por uma função matemática, que nós falamos, se a partícula é livre, essa função matemática naturalmente poderia ser uma onda plana, que descreve uma partícula livre, né, uma onda que está livre de qualquer interação. E então a gente já sabe que esses operadores, esses objetos que estão representando a energia e o momento, eles teriam que estar atuando em cima de uma função. No caso da partícula livre, se eu coloco aqui o psi, né, a gente mostra que isso aqui automaticamente I capa, né? Capa, então, por exemplo, botar I sobre H cortado, né? Dx
menos ED, então a gente mostra, por exemplo, que esse objeto aqui, se eu pegar um psi com uma certa amplitude constante, psi0, vezes essa exponencial e substituir naquela equação, eu vejo aquela equação imediatamente satisfeita. Então, quando eu estou colocando a ação desses operadores em cima de uma função, eu já tenho uma motivação de partida para saber que vai haver uma função que vai estar descrevendo a partícula. O que é essa função? Quais são as características dessa? A gente vai poder depois discutir melhor. No momento eu estou só colocando. Só uma onda. Só uma onda. Uma onda que está representando a partícula. Eu deslocalizo, vamos dizer assim, a noção de que a partícula é puntiforme, e digo, a partícula que ela é um objeto espalhado no espaço, ela tem uma. Está fazendo um lado complementar. Um lado é momento, o outro é onda. Agora, um lado é objeto, massa, velocidade, outra é uma função de onda. Essa função de onda ainda não tem nada de ser uma partícula, né? Não, ela está descrevendo. O que a gente espera é que ela possa descrever, vamos dizer assim, o espalhamento, né, assim, a difusão da partícula ao longo do espaço-tempo. É isso que a gente espera. A gente está deslocalizando a ideia de que a partícula está num ponto e está dizendo simplesmente essa função ela deve ter um pico mais centrado, claro, onde for a posição real da partícula. Mas isso significa que ela só não é nula aqui. A posição da partícula, ela marca essa posição instantânea. Essa função de onda, a gente espera o seguinte, que ela tem um pico máximo aqui, quer dizer, a gente espere encontrar essa função muito centrada em torno da partícula. Então, pensando no oscilador harmônico unidimensional, né? Imagina um objeto aqui no potencial harmônico, imagina que tem uma molinha aqui, né? Então eu vou ficar oscilando em torno da posição de equilíbrio. Então, classicamente, a equação do oscilador harmônico nós sabemos. A posição, né, o deslocamento em relação à posição de equilíbrio é do tipo A cosseno de ômega t. Então a partícula está, quer dizer, eu sei que eu estou oscilando em torno dessa posição, mas a minha posição de equilíbrio estável, a minha posição de mínima energia, sou eu parado na posição de deslocamento nulo, mola relaxada. Então eu tenho energia nula, momento zero, estou na origem, então tudo zero, estou parado. Do ponto de vista da mecânica quântica, essa visão já não vai mais acontecer quando a gente for fazer o oscilador harmônico. Eu vou fazer, mas sem resolver a equação de Schrödinger, vou fazer usando só a teoria de grupo. A gente vai tirar o oscilador harmônico sem precisar resolver essa equação diferencial. No livro tem que resolver a equação diferencial, dá o polinômio de Hermite. Mas a gente pode gerar os polinômios de Hermite de uma forma muito simples, né? Eu gero os polinômios de Hermite na mão pela teoria de grupo, simplesmente aplicando, fazendo um procedimento muito simples de teoria de grupo, uma coisa muito simples. Vamos fazer desse modo que é um pouquinho mais diverso, né? Mas vamos colocar a questão. Então a partícula está parada, repouso, na posição de equilíbrio, energia zero, tudo ok. Do ponto de vista da mecânica quântica, se eu quiser falar o que significa o análogo quântico da partícula na situação de mínima energia, da partícula classicamente estaria parada na origem, vai ser uma função de onda. Essa função de onda, esse psi então vai descrever a partícula do oscilador harmônico. Essa função de onda vai ter um comportamento desse tipo, né? A gente vai ver que vai dar uma gaussiana, exatamente, e essa gaussiana é centrada na origem. Então isso significa que quando a gente fizer a associação de que essa função de onda pode estar descrevendo uma densidade ou a probabilidade, vou colocar assim, a probabilidade máxima, classicamente a partícula está parada aqui por velocidade zero, tudo determinado, posição na origem, velocidade nula, energia zero. Essa é a configuração de mínima energia, configuração de equilíbrio estável. Do ponto de vista da mecânica quântica, não. Essa partícula não está parada na origem. Ela está flutuando em torno da origem, mas uma probabilidade máxima em cima da origem. Mas existe uma probabilidade não nula dela estar fora da origem. E a energia dela não vai ser zero. Vai ver que existe uma energia mínima, não nula, associada ao estado fundamental, que vai ser o meio, depois vamos entender por quê, de H cortado ômega, onde ômega é a frequência, a raiz quadrada de kappa sobre m. Então, do ponto de vista quântico, a posição de equilíbrio estável, quer dizer, a posição de mínima energia do oscilador harmônico, é a partícula flutuando com a probabilidade máxima de estar na origem. Mas flutuando, pequenas oscilações em torno da origem, e justamente por ela estar flutuando,
ela deve ter uma energia residual cinética, não pode ter energia zero, porque ela está flutuando. Então, de fato, na mecânica quântica, a gente vai encontrar que o estado fundamental, o estado de mínima energia do oscilador harmônico, é a partícula com uma energia mínima, com um valor mínimo de energia, que não é zero, diferente da física clássica, e ela oscilando em torno da origem, mas com uma probabilidade mais acentuada de ser pega na origem. Aí eu falo, e se agora eu quiser estudar um oscilador harmônico na mecânica, aí se eu quiser aumentar o nível de energia, como é que essa função, como é que esse oscilador vai se distribuir? A probabilidade máxima dele ainda vai ser na origem ou não? Ainda vamos estudar, através da função de onda, a gente vai saber se o aumento, a gente vai ver primeiro de tudo que a energia do oscilador harmônico não é contínua, ela só tem certos valores bem definidos, e para cada valor bem definido acima do valor de energia mínima, eu tenho uma configuração de probabilidades máximas dela estar ou na origem ou fora da origem. Aí a gente vai ver a cara da função de onda. Então, o que a gente está imaginando é que esse objeto, se depois, ele vai dar uma distribuição de aonde eu posso encontrar a partícula e com que probabilidades eu posso encontrar naquelas posições. No momento, é uma função teste, sobre a qual eu estou atuando os meus operadores, e a motivação que nós tivemos para introduzir essa função teste vem do fato de que eu imagino que, do ponto de vista da partícula livre, a partícula livre deve estar associada a uma onda plana, uma onda que se propaga sem nenhum tipo de dispersão. Só então, por exemplo, numa comparação geral, quando você pega o outro lado da partícula, existe um princípio claro, que é o princípio da inercial, né? O princípio inercial. Daí, quando você joga para essa equação aqui, certo? Você mantém o M, mas a massa. A massa, né? Mas a pergunta é a seguinte, quer dizer, se essa equação aqui, ela está lendo o princípio inercial ou não? Bom, ela é compatível, essa mecânica quântica aqui, ela é compatível com alguns, ela não é compatível com a mecânica newtoniana no momento que o que descreve a trajetória, o que descreve o movimento de uma partícula é dado pela força, né? Então isso aqui, essa equação aqui morreu na mecânica quântica, essa equação é essa equação. Então, a equação que substitui a lei de, vamos dizer, a segunda lei de Newton, que é a lei fundamental da dinâmica, agora é aquela equação. Agora, dos três princípios de Newton, inércia, segunda lei, e ação e reação. Claro, a mecânica quântica, ela é compatível com o princípio da inércia, tanto é que ela traz o conceito de massa. Mas ela já não está mais associando o movimento da partícula com a existência de uma força. Ele tem simplesmente um parâmetro de massa, essa massa está ligada, claro, ao momento da partícula, mas o momento da partícula não está mais ligado à força dessa maneira. Você abstrai da noção de força, que você introduz justamente a noção de potencial. E aí, em que momento você recupera a lei de Newton, a segunda lei de Newton, na mecânica quântica? Aí tem aquele exercício clássico que a gente sempre faz, que eu não vou fazer com vocês, eu vou indicar onde vocês podem seguir para fazer, que é o chamado Teorema de Ehrenfest, em que ele mostra que se nós pegarmos a derivada temporal, né, o valor médio, tirarmos essa relação aqui, então, em média, então a gente vai ter que, em média, essa que seria a lei de Newton, né, ela vai ser válida para grandezas médias. Então, tanto para o potencial, quanto tanto para a força, quanto para o potencial. A força, para menos TDX, né, o valor médio disso aqui. Então, a gente vai ter uma visão, eu recupero de uma certa maneira a segunda lei de Newton, mas não através de uma equação fundamental, assim, através de valores médios numa descrição probabilística, numa descrição estatística. Certo? Não é que então a mecânica quântica não relativística, ela não abre mão da mecânica clássica. Ela mantém as leis da mecânica clássica, só que dentro de um outro patamar. Não tem mais uma lei de força que determina exatamente o movimento da partícula, mas em média, inclusive a trajetória quântica da partícula, ela deve ser uma pequena flutuação, ela deve estar flutuando em torno da trajetória clássica. E a trajetória clássica da partícula, ela segue de guia daquilo que vão ser as flutuações quânticas. A gente imagina, claro, que no oscilador harmônico, se
do ponto de vista clássico, a posição de mínima energia é a origem, a partícula parada na origem. Então, do ponto de vista quântico, qual é a probabilidade da partícula tacar no infinito? A probabilidade vai ser aproximadamente zero. Quer dizer, porque eu espero que as flutuações quânticas sejam sempre pertinentes com a trajetória clássica. Se classicamente eu sei que o movimento da partícula é esse aqui, quanticamente eu não espero que a trajetória da partícula faça isso. Pode até fazer isso, mas isso vai ter uma probabilidade mínima da partícula seguir essa trajetória. Provavelmente a trajetória dela vai estar oscilando aqui em torno, pode fazer disso, ou então pode fazer disso, não importa, ela vai estar flutuando em torno daquilo que é a trajetória clássica. Então a trajetória clássica, ela dá mais ou menos um caminho, e você flutua em torno da trajetória clássica. Essa é a ideia da mecânica quântica. Quântico nesse sentido, são flutuações pequenas, não grandes. As flutuações são parametrizadas por H cortado. H cortado é 10 a menos 34 joules por segundo. Então é uma grandeza muito pequena. Certo? O psique, a primeira coisa dele é que ele não tem uma trajetória mais. Não tem uma trajetória. Agora, na mecânica clássica, tem aquelas coisas clássicas, né? Vamos dizer, o que é velocidade, o que é aceleração, etc. Aí, vamos dizer, o que é o psi, o que é velocidade de grupo. Vamos mostrar isso, vamos chegar lá. Isso aqui faz parte do nosso caminhamento. Tá? Eu não estou colocando essa equação e supondo que agora todas as consequências estão implícitas aqui. Eu estou só apresentando a equação. Agora faz parte justamente da nossa caminhada estudar essas consequências. Né? Tá? Então, se eu coloco um potencial externo, então a equação vai adquirir essa forma. A parte, né, de energia, a energia cinética, mais a função potencial, a energia potencial, atuando nessa função psi, igual aí a H cortada ddt psi. Então, essa é a tradicional equação de Schrödinger que nós usamos, né, para descrever, por exemplo, o átomo de hidrogênio, para descrever a partícula numa caixa, para descrever o tunelamento. Bom, então isso aqui é o ponto, né, de partida, vamos dizer, é a segunda lei de Newton da mecânica quântica. Então, em vez de falar de F igual a dp dt, eu vou tentar trabalhar com essa equação para descrever o que é a dinâmica, né, quântica dessa partícula. Claro que é isso aí, tem muitas coisas para serem discutidas aí. Tem vários potenciais que eu também não vou fazer, vou deixar alguns exemplos para vocês procurarem isso, que está mais ou menos resolvido no livro. Vou indicar, hoje vocês podem ver, porque são cálculos simples de se fazer. Eu quero colocar com vocês as ideias, né, e a construção. Né? E aí sim, tirar algumas consequências, a relação disso, digamos, os limites da mecânica quântica, até que ponto eu posso aplicar a mecânica quântica, aonde é que eu perco o limite da mecânica quântica, tem que entrar, por exemplo, com teoria de campos, por exemplo, né? Então, nessa visão de energia clássica é isso. Mas aí na aula passada eu coloquei para vocês uma outra questão, que era: suponhamos que nós queiramos introduzir a relatividade. Eu quero fazer uma mecânica quântica não mais baseada nos princípios da mecânica newtoniana. Eu quero agora supor, por exemplo, o que é que eu não posso supor? Que a minha partícula livre tem uma velocidade muito próxima da velocidade da luz, né? Então, suponhamos prótinho lá no LHC, que tem uma velocidade 0,99999, né? 1C, a velocidade 99,99991% da velocidade da luz. Ele está muito próximo, né? Ele está seguindo o padrão da relatividade restrita. Está muito próximo da velocidade da luz. Então, se a partícula tem uma velocidade que se aproxima de C, relativista, supor que essa partícula seja livre. Então, a energia dela, a relação entre energia e momento, é a I de P2, né? C ao quadrado, mais a massa de repouso ao quadrado, C4. De novo aqui, a massa é um parâmetro, não tem uma teoria para massa. Teoria para massa só vou ter depois. Onde é que eu posso tirar alguma massa é calculada, né? Como é que eu, por exemplo, na eletrodinâmica quântica, a gente consegue tirar a massa do elétron 0,511 metros por C2, é algo calculável, não é algo que eu coloco à mão. Tem como fitar isso aí por cálculos chamados cálculos quânticos, né? O cálculos radiativos. Bom, então essa é a relação de energia e movimento. Vamos fazer primeiro, né? Então a primeira
ideia clara aqui, vamos pegar essa equação, né? De forma, se eu pegasse essa equação de forma fechada como ela está, e aí é uma questão também delicada, né? Uma questão de ponto de vista. Se eu substituir isso aqui por IH cortado, DDT, como a gente fez na mecânica clássica, eu peguei a relação entre energia e momento e a força bruta, botei uma relação operatorial que depois eu apliquei em cima de funções, né? Já que são operadores, tem que atuar em funções. Aqui eu teria a mesma coisa, raiz quadrada de menos H cortado ao quadrado C2 Laplaciano mais M2C4. Então, eu chegaria e teria que procurar. Então, se eu for fazer a extensão cega, né, do princípio da complementaridade para a relatividade especial, então eu vou estar compatibilizando a mecânica quântica com essa relação aqui que é típica da mecânica relativista. Então, eu estaria colocando que I, H cortado, DDT, psi, seria a raiz quadrada de menos H cortado ao quadrado, C2, Laplaciano, mais M2C4, atuando em psi. Então, a pergunta matemática agora é, suponhamos que a massa seja zero, só para a gente ter uma ideia. O que significa eu pegar a raiz quadrada do Laplaciano? Eu estou pegando a raiz quadrada desse objeto, da divergência do gradiente. Então, o que significa a raiz quadrada de uma derivada? Oi? Não. Então, pois é, o que é isso, né? Isso aí, hoje em dia, tem uma coisa bastante desenvolvida na matemática, tá? É uma área de pesquisa muito rica, que é, inclusive, a gente ter operadores desse tipo elevado a uma expoência fracionária. O que seria, por exemplo, eu pegar o Laplaciano, pegar a derivada, ddx? O que significa tirar a raiz quadrada de uma derivada? Matematicamente. O que significa eu pegar uma derivada e elevar a um terço? Tem que pensar o contrário, né? Tem que pensar que se você aplicar isso 3 vezes, tem que dar a derivada. Isso. E aí o que seria isso? Como é que você vai aplicar? Que operador você aplica 3 vezes para dar a derivada? Como é que você dá sentido, então, a esses operadores com expoentes fracionários? Pois não? Existe uma coisa chamada cálculo fracional. Que é uma área que está muito em desenvolvimento, uma área bastante polêmica, no sentido de que tem uma linha que dá uma definição do que pode ser uma derivada elevada a meio, a outra percebe a derivada elevada a meio de uma outra, mas você tem critérios para definir o que são esses operadores elevados a potências fracionárias. Essa questão, ela passa pela questão do fractal. O fractal não é um operador numa potência fracionária, mas é a dimensão do espaço deixar de ser inteira. Então, o que significa agora eu estar trabalhando num espaço que tem dimensão 1.7? A dimensão dele não é nem 1 nem 2, é 1.7. Será que tem física aí? Existe algum sistema, né, que tenha essa carinha fractal, além da costa da Noruega, tem alguma coisa que treine um pouco essa carinha? A gente começa a entender na natureza uma série de sistemas fractais. Então, uma coisa é você ter um espaço, uma dimensão não inteira. Outra coisa é você ter os objetos, você está num espaço com dimensão inteira e você agora está necessitando calcular operadores que são derivadas a uma potência fracionária. O que significaria, então, nesse caso, a integral associada a uma derivada elevada a meio? Então, essa é uma questão matemática muito interessante, muito atual. Tem trabalhos saindo muito nessa direção, inclusive com várias aplicações à engenharia. Então, não só os físicos, né, tem aplicações interessantes na biologia, mas na engenharia. Na COP mesmo, tem um grupo que trabalha com cálculo fracional aplicado em engenharia. Então, porque às vezes você está numa região que, na mecânica quântica, sobretudo, em que você está em regiões assim, onde o sistema está numa zona meio mista entre o clássico e o quântico, a pergunta é, será que eu
faria sentido, nesse momento, eu associar o cálculo fracional a nessas situações. Então, se alguém estiver interessado sobre essa discussão, no ano passado aqui a gente fez um seminário sobre isso. Eu chamei um colega nosso, que é professor da Rural, ele tem um seminário. Esse ano, se houver interesse, eu posso chamar ele para dar um mini curso. Ele está bem dentro disso. Nós estamos trabalhando algumas questões com o que significa cálculo, uma equação de onda com esses expoentes fracionários. A gente está fazendo alguns estudos sobre isso, então eu posso falar com o José, e ele pode, se quiser, dar umas 2, 3 aulas, só para vocês perceberem o que é o cálculo fracional, quanto interessante isso aí é. E é um campo muito novo, com muitas aplicações sendo vistas em várias áreas diferentes da física, em várias áreas da engenharia, áreas da biologia, na química. Tem aplicações do cálculo fracional, quando a gente menos espera, aparece uma aplicação interessante. E isso é um problema que envolve matemática, que envolve física também. Então, mas aí eu estou colocando, por que eu estou chamando essa questão? Meio tem cálculo. Oi? Meio tem cálculo. Meio tem cálculo, já tem cálculo fracional, meio. Então, por exemplo, vocês podem consultar lá o meio, se quiser, para ver já algumas instruções sobre o cálculo fracional. Se alguém quiser alguma referência assim, dessas standard, para começar a entender o que é, o que está envolvido, depois eu posso passar um e-mail para mim que eu passo o PDF para vocês. Bom, mas então a questão que a gente está colocando aqui é que sentido eu daria a calcular a raiz quadrada de um D'Alembertiano. Então, do ponto de vista da matemática, isso aqui nos leva a uma questão chamada não localidade. Então, a não localidade significa agora que um evento está acontecendo. O que a gente espera de uma teoria física, né, que seja local? Uma teoria física local é tudo num ponto depende das regiões em torno daquele ponto. Ou seja, eu construo tudo com derivadas. Tudo que eu construo com derivadas, eu estou fazendo medidas locais, variações muito próximas do ponto onde eu estou. Integrais já são coisas não locais, né? Por exemplo, quando eu digo, por exemplo, se eu tiver isso aqui, se eu digo, o meu φ de x é a derivada em relação a, vamos dizer assim, vamos pegar uma função de t, x e y. Eu digo, essa função aqui, esse φ de x, por exemplo, é a derivada em relação a x de uma certa função f de t, x e y. Então eu estou dizendo o seguinte, essa função aqui depende dessa função no ponto, no instante t nos pontos x e y, mas ela não depende só do ponto t exatamente, ela é a derivada desse f em relação a x. Então, essa função aqui vai depender dessa função em x, mas em regiões muito próximas de x, infinitesimalmente próximas de x. Então, esse é um caráter, isso significa uma coisa local. Essa função depende dessa função através de uma operação local, quer dizer, eu não saio desse ponto. Mas uma outra coisa é eu chegar para vocês e dizer o seguinte, suponhamos que φ de t, x e y não seja mais a derivada, seja uma integral, por exemplo, entre menos e mais infinito, vou colocar aqui de d, vamos colocar assim uma coordenada, chamamos de coordenada dxi, de tal, de f de t, x menos xi, y menos tal. Então isso significa o quê? Que eu tenho essa função aqui, no ponto x e no ponto y, eu vou ter que integrar tal e xi de menos a mais infinito. Então essa função no ponto x e no ponto y, ela vai estar dependendo dessa função, mas em pontos que podem estar, esse xi pode tender a infinito. Então essa função lá no infinito, ela pode estar dando contribuição para a função que está no ponto x. Tá? Para você quisesse dizer, se esse x fosse a origem, quer dizer, o valor da função na origem vai depender do valor dessa função em pontos que podem estar infinitamente afastados da origem. Então isso configura uma situação não local. Essa é uma operação não local. E aí a gente começa a pensar, se alguma coisa está acontecendo aqui, eu vou ter, nesse instante de tempo t aqui, eu vou estar recebendo, nesse mesmo instante de tempo, as informações dessa função lá no infinito. Então, estou violando a causalidade. Uma coisa que a função tem lá no infinito está chegando para mim no mesmo instante. Então, essa
essas operações são operações, as integrais, elas estão associadas a não localidades, ao passo que as derivadas estão associadas a localidades. As derivadas são medidas da função num ponto e nas vizinhanças muito próximas desse ponto. Então, esse operador, o sentido matemático dessa operação, tirar a raiz quadrada de um laplaciano em matemática, isso aqui envolve uma não localidade. Então, a gente abre mão dessa descrição, porque a gente espera que fazer construções locais, ou seja, tudo que está acontecendo nesse ponto deve depender da vizinhança imediata desse ponto. Eu não espero que algo acontecendo aqui possa estar vindo de uma propagação, de um evento que aconteceu lá longe e chegou até a mim. Então, eu tenho dois pontos de vista, uma construção local e uma construção não local. Não local está errado? Não, mas é menos usual. Na escola russa, existem, na Rússia, sobretudo um pouco antes, né, na década de 60, 70, havia uma intensidade muito forte, assim, um interesse muito grande na formulação de teorias não locais. Pode-se, em algumas situações, né, algumas pessoas pensam que alguns fenômenos interessantes em física de altas energias podem ter uma origem na não localidade. Então, eu estou apresentando para vocês uma visão de que há também, vamos colocar assim, a possibilidade de formular teorias não locais. A questão é saber dar um significado físico e matemático consistente para essa não localidade. Então, a gente está abrindo mão disso. Nós vamos trabalhar numa visão de localidade. Então, para nós, esses objetos aqui, quer dizer, dar um sentido à raiz quadrada de um laplaciano significa que eu vou ter um operador que vai me estar medindo no ponto X influências de pontos que estão acontecendo em regiões infinitamente afastadas do ponto X. Então, isso é não localidade, nós abrimos mão e preferimos não trabalhar essa não localidade. E a gente resolve a situação de uma maneira muito mais simples. Em vez de pegar a relação entre energia e momento nessa forma, é só levar ela ao quadrado. A relação entre energia e momento da relatividade, a gente pode justamente escrever desse modo. T2 C2 mais N2C4. E agora, eu aplico o princípio da complementaridade. Eu agora digo, isso aqui é IH cortado DDT. Então, isso aqui vai ficar menos H cortado ao quadrado, derivada temporal ao quadrado. Isso aqui é menos H cortado ao quadrado, C2 laplaciano. E aqui é mais M2C4. Então, ao invés de ganhar uma equação tipo aquela lá, que é uma equação linear da derivada temporal, eu estou ganhando uma equação de uma carinha mais hiperbólica. As duas derivadas estão na mesma ordem. A derivada temporal está ao quadrado e a derivada espacial está ao quadrado, o que me coloca bem dentro da relatividade. Que essa equação aqui, ela nunca vai ser relativista. Por quê? Porque ela distingue o tempo do espaço. O tempo só aparece com uma derivada, mas o espaço aparece com duas derivadas. Então isso aqui nunca vai ser relativista. Quebrou a simetria entre tempo e espaço. Ali não. Eu estou justamente implementando uma relação relativística e estou chegando a um resultado coerente. Claro, tudo que tem as mesmas ordens das derivadas temporais são as ordens das derivadas espaciais. E aí a gente pode reescrever essa equação agora, imaginar que eu vou adotar essa forma da equação, porque desse modo eu dou a volta na não localidade, né? Eu vou ter essa equação aqui. Posso jogar tudo para o lado direito, então eu vou ter D2 dt2, esse H cortado ao quadrado substitui daqui, menos C2 laplaciano, tá? Estou só diminuindo aqui, e mais N2C4 sobre H cortado ao quadrado. E tudo isso aqui atuando em psi igual a zero. Posso agora dividir essa equação por C2, né? Então aqui fica 1 sobre C2, eu arranco fora esse C2 daqui, e aqui fica N2C2.
Então essa equação, todo mundo está lembrado do nosso cursinho de relatividade, quando estou no grupo de Lorentz, 1 sobre C2, D2, DT2, menos Laplaciano, é o que nós chamamos de operador D'Alembertiano, aquele quadradinho, né? É o box, é o D'Alembertiano. É uma notação compacta para esse objeto aqui. Então essa equação ficou assim, ó, Laplaciano, D'Alembertiano, mais, vamos dar um significado a isso aqui, nós já sabemos o que é isso aqui. Na aula passada, na retrasada, quando a gente falou da relação de dualidade onda-partícula, nós falamos do comprimento de onda de ponto. Se uma partícula tem massa m, né, a gente sabe que a gente pode associar essa partícula, essa grandeza aqui. mc tem dimensão de momento, h cortado tem dimensão de energia vezes tempo, então essa grandeza aqui tem dimensão de comprimento. Opa, dimensionalmente ela é um comprimento. Então é o que nós chamamos de comprimento de onda de ponto, lambda cortado, ao do H cortado, da partícula. Então esse número que está aparecendo aqui, bom dia gente, bom dia, esse número que está aparecendo aqui é justamente o inverso. Essa equação aqui, ela tem dimensão de 1 sobre comprimento ao quadrado. 1 sobre C ddt, então isso aqui é 1 sobre comprimento ao quadrado, isso aqui é D2 dx2, é 1 sobre comprimento ao quadrado, e isso aqui é justamente o inverso do comprimento de ponto da partícula. Então, o que eu posso colocar aqui, por exemplo, é 1 sobre lambda de ponto C ao quadrado. Então, se eu quiser, então, iniciar uma estrada relativista, se eu quiser agora propor uma equação relativística, então, eu vou trabalhar com essa equação de onda aqui. Vou botar aqui. Então, essa equação aqui seria, né, a equação que eu deveria usar para descrever, vamos dizer assim, uma mecânica quântica relativística. Aqui está embutido o H cortado. Isso aqui é puramente relativístico. Isso aqui é 1 sobre C2 dt2 menos Laplaciano. A velocidade da luz está aqui. Aqui não tem H cortado. Então, isso aqui vem da pura relatividade. O H cortado está embutido aqui, junto com o C. Então, isso aqui é algo que tem C e H cortado. Então isso no meio, isso é uma mistura, né? É uma superposição de relativístico com um quântico. Então essa equação aqui é o que nós nos referimos na literatura como a chamada equação de Klein-Gordon. Então a primeira visão da equação de Klein-Gordon, ela seria, né, pensada como sendo uma possível versão, ela seria o análogo da equação de Schrödinger para a relatividade especial. Eu simplesmente abri mão da relação entre energia e momento como sendo E igual a P2 sobre 2M mais D e coloco aqui essa relação, né, vou falar da partícula livre, a relação relativística para a partícula livre. E dessa forma também eu dei a volta da não localidade. Eu driblei a não localidade usando essa forma da relação entre energia e momento. A questão é, agora, do ponto de vista, isso aí é uma outra discussão, né, que aí se inaugura, né, outro curso que a gente pode futuramente falar sobre ele, que seria que é a mecânica quântica relativista. Quais são as consequências dessa equação? Nós vamos poder discutir, vamos ver o primeiro problema que essa equação poderia ter como uma equação para a mecânica quântica. Nós vamos comparar essa equação com essa equação. Do ponto de vista da mecânica quântica, a gente vai ver que aquela equação ela já comporta um probleminha que falaria, beleza, eu coloquei a mecânica quântica dentro da relatividade especial, juntei as duas, ganhei, vamos dizer, uma equação de Schrödinger relativística, mas eu já estou comprando um problema inicial. Como é que eu vou resolver esse problema? E aí também, claro, depois eu vou falar com vocês, mas houve testes, né? Por exemplo, tentou-se resolver o átomo de hidrogênio com a equação de Schrödinger aqui e com a equação de Klein-Gordon. O átomo de hidrogênio com a equação de Klein-Gordon tem problemas no espectro de energia. Então, a equação de Klein-Gordon nós vamos acabar compreendendo que não é a melhor maneira de se trabalhar, por exemplo, o elétron. O átomo de hidrogênio para o elétron. Então, tem um problema na equação de Klein-Gordon, vamos ver que essa equação vai ter um problema com o elétron.
e nós vamos entender claramente, dentro do contexto da relatividade, por que essa equação não poderia nunca descrever a mecânica quântica do elétron. Mas é uma questão mesmo do que nós já conhecemos aqui, grupo de Lorentz. O grupo de Lorentz, quem já sabe o grupo de Lorentz pode até entender por que essa equação falha para descrever o elétron. Nós sabemos o elétron férmio, descrito por um espinor. Um espinor não pode ser um escalar. Aquela função de onda é um escalar. É uma equação que não tem índice, não tem matriz naquela equação. Então eu tenho uma equação escalar para descrever o elétron. O elétron, do ponto de vista da relatividade, não é um objeto escalar. O elétron tem ele é um espinor. Espinor é diferente de escalar. Espinor é diferente de vetor. Então a gente já sabe que essa equação ela já nasce problemática se ela for descrever o elétron. Ela pode descrever algum tipo de partícula relativista, escalar, mas não elétron. Então isso, mas a gente vai apurar um pouquinho melhor isso. Mas no momento eu estou só querendo colocar para vocês, né, a contraposição, quer dizer, como é que eu posso escrever uma equação tipo mecânica quântica. Então, o meu ponto de partida, de alguma forma, tem que ser alguma relação entre energia e momento. Se eu tiver uma relação entre energia e momento, eu aí posso usar essa relação entre energia e momento, colocando energia e momento substituídos pelos seus respectivos operadores e imaginando que essa equação que agora ficou operatorial, quer dizer, eu faço um decreto mesmo. Eu pego uma relação que vale entre energia e momento, transcrevo essa mesma relação, substituindo energia e momento pelas derivadas correspondentes e digo, agora eu tenho uma equação operatorial. Essa equação operatorial tem que atuar em cima de uma função. E é isso que vai ser a minha equação de onda, isso que vai ser a minha tipo de equação de Schrödinger para o problema que eu estou descrevendo. Mas o ponto de partida é uma relação de dispersão, né? Como a Dória falou, uma relação de dispersão, no fundo, é uma relação entre frequência e vetor de onda. Na mecânica quântica, isso é uma relação entre frequência, energia e vetor de onda é momento, que é o que eu tenho lá. Tem uma relação entre energia e momento, eu tenho uma relação de dispersão. Então, isso aqui, aí na aula passada a gente fez uma coisa que nós não tínhamos chegado, eu acho, exatamente nesse modo. A gente partiu primeiro de um pressuposto. Suponhamos, né, a gente fez um limite aqui para poder ver que tipo de correção relativística nós podemos colocar, por exemplo, na equação de Schrödinger, e essa correção relativística é importante na hora do estudo do átomo de hidrogênio. Então, a primeira coisa que a gente pode pensar aqui é o seguinte: suponhamos que eu sei essa relação relativística entre energia e momento, mas suponhamos que eu esteja numa situação em que a minha partícula não seja extremamente relativística. Eu vou usar a relatividade mais como uma correção. Quer dizer, a gente sabe que se uma partícula é muito relativística, a energia dela está muito bem distribuída. Quer dizer, eu sempre espero que uma partícula que seja razoavelmente relativista, eu espero que PC seja da ordem de MC2. Essas duas coisas aqui, mais ou menos, se equilibram. Mas se esse cara aqui for muito mais significativo do que esse, ou vice-versa, eu estou me afastando, eu estou indo para o limite extremamente relativista. O que significa o limite extremamente relativista? Significa que a minha partícula tem muito momento, a velocidade dela está muito alta. Lembrando que o momento P, né, é igual a M, V, e aquele fator gama. Então, se a partícula é extremamente relativística, a partícula deve estar desenvolvendo em muita velocidade. A velocidade está muito próxima da luz, então o momento é muito grande. A gente tem também aquela relação que é P, a energia relativista é mc2 gama. Então, se a gente dividir essa equação por essa, se eu pegar o momento de uma partícula e dividir pela energia dele, eu vou ter sempre essa relação V sobre C ao quadrado. Né? Ou seja, se eu pegar essa grandeza aqui, PC sobre E, isso aqui é V sobre C. Então, quando uma partícula for muito relativista, V sobre C é muito grande, tende a 1. Esse número aqui tende a 1. Então, PC tende ao E. Então, isso significa que essa parte é desprezível. Então, no limite ultra-relativístico, V sobre... Vamos pensar nessa relação em módulo, obviamente, né? O módulo de V sobre C é muito grande. Então, vamos dizer, V sobre C tende a 1. Se V sobre C tende a 1, essa relação aqui é exata.
significa que P módulo de C tende a E. Mas o que significa PC tender a E? Significa que esse número aqui é desprezível frente a esse. Então, o limite ultrarrelativista é caracterizado por PC muito maior do que MC2. Botei C aqui, você vai ver, porque isso aqui vai ter dimensão de energia e isso aqui tem dimensão de energia. Eu tenho que comparar grandezas de mesma unidade, de mesma dimensionalidade, tá? Então, PC, né, que na verdade essa relação é isso aqui, né? Então, se esse pedaço aqui domina sobre esse, eu tenho uma situação muito relativista. Então, é quando a partícula, no LHC, por exemplo, momento do fóton, né, a energia do fóton na faixa de, num feixe, 7 TeVs, 7 TeVs ao quadrado. A massa do próton, MC2, é 0,9 GeVs. Vamos botar 0,9 GeV. Vamos botar aproximadamente 1 GeV. Mas um TeV são 10 a 3 GeVs. 10 a 3 GeVs são um TeV. Então, por exemplo, no LHC, isso aqui quase faz 10 a 4, faz 10 a 8. Isso aqui é 10 a 8. Isso aqui é na faixa de 1. Então, eu tenho uma parte em 100 milhões. Então, realmente, no LHC, é razoável pegar DC muito maior do que MC2. Tá? Agora, se eu estou falando, por exemplo, do elétron no átomo de hidrogênio, então, vamos dizer, essa situação é ultra-relativista. PC muito maior do que MC2. Então, nessa situação, domina esse termo aproximadamente, quer dizer, eu posso dizer que nessa situação ultra-relativista, né, é aproximadamente módulo de P vezes C. É como se a partícula se comportasse de massa nula. Ela tem tanto momento, que em efeito comparativo da quantidade de energia que ela tem sobre a forma cinética de movimento, é muito maior do que a massa de repouso dela. Então a gente vê que ela se comporta quase como se fosse um fóton livre, né? Como é que é a energia do fóton? É igual a PC, ômega é igual a módulo de carga vezes C. Essa relação de dispersão aqui é a relação de dispersão típica do fóton livre. Só dividir essas relações para dividir por H cortado os dois membros que a gente ganha aqui. Então, no limite ultrarrelativista, é como se a partícula tivesse massa de repouso pulando. Tá? Toda a força dela, toda a energia dela no movimento. Então, é uma situação típica, por exemplo, desse acelerador. Tá? Então, praticamente, a gente pode ver qual é o momento, até vou pegar 10 a 8 menos 1. Então, tirou a energia do PC, praticamente é 10 a 8. Né? Tá legal. Agora, o que é o limite? Vou botar aqui PC, P sobre F. Então, o que é o limite agora baixamente relativista? Imagina, por exemplo, que a partícula tenha um momento muito baixo, uma velocidade bastante baixa. Então, se o V é muito menor do que C, vamos dizer, se isso aqui é muito menor do que 1, que é o limite pouco relativista, por exemplo, uma partícula que tem a velocidade 10 a menos 4 da velocidade da luz, né? Então, significa que se isso aqui é 10 a menos 4, esse carinha aqui é 10 a menos 4 frente a esse, portanto o quadrado é 10 a menos 8. Então, numa relação tipo átomo de hidrogênio, os elétrons dos orbitais atômicos, os elétrons, vamos dizer assim, dos materiais da matéria condensada, eles têm uma velocidade na faixa de C, alfa, constante de estrutura fina, vezes C. Isso C na faixa de alfa. Ou V na faixa de alfa C. Ou seja, a velocidade é aproximadamente sobre 140. Então, uma velocidade na faixa de 10 a menos 2 da velocidade da luz. Então, já são elétrons pouco relativistas. Porque o fator gama, que vai medir o quanto a partícula é relativista, ele é 1 menos V2 sobre C2. Então, no caso de um elétron de um orbital atômico, essa razão aqui é 10 a menos 4. Então, eu tenho 1 menos 0,0001. Portanto, esse número aqui é aproximadamente 1. Então, eu estou num limite muito clássico.
né? Quer dizer, gama, no mínimo é 1, gama é sempre maior ou igual a 1. Então, o limite fortemente relativista é quando isso aqui tende a 1, e isso aqui, então, tende a infinito. E se vocês pegarem o elétron no átomo de o próton no LHC, e pegarem o V sobre C do próton no LHC, lembrando que V sobre C, próton no LHC, é na faixa de 0 ponto. Então, se a gente leva isso aqui ao quadrado, faz esse cálculo aqui, vocês vão ver que o gama vai estar na faixa de 10 elevado a 4. Então, eu tenho um fator gama de 10.000. A partícula é robustamente relativista. Mas agora, nesse caso aqui, os elétrons atômicos, o gama é muito pequeno. Então, no limite baixamente... Quantos nomes? São 8 noves e umzinho miserável lá no final. Só esse, sozinho. É 99,6069, né? 99,9999991% da velocidade da luz. Então o gama é muito forte, o gama é altíssimo. Então a partícula é muito relativista. Agora, se V sobre C é muito menor do que 1, PC é muito menor do que E. Então, se isso aqui é muito menor do que E, significa que automaticamente MC2 domina sobre PC. Então, o limite fracamente relativista seria isso aqui. PC muito menor do que MC2. Então, isso aqui é o limite, vamos dizer, fracamente relativista. Então, por exemplo, no caso do átomo de hidrogênio, né? Se a gente faz aquele cálculo simples, né? O átomo de Bohr, a gente mostra exatamente a velocidade do elétron no estado fundamental, na órbita mais próxima do próton, é exatamente a constante de estrutura fina vezes C. A constante de estrutura fina é 1 sobre 137. Então, a velocidade típica dos elétrons atômicos é nessa faixa de C sobre 140, C sobre 100. Né? Claro, dependendo da gente, você pode ter elétrons também que estão nas camadas mais externas, né? Então eles têm, às vezes, esses elétrons, como que a gente chama acima da camada de ferro, eles podem ter velocidade até um pouquinho maior, C sobre 100. Mas a faixa é essa, na matéria condensada, as faixas de velocidade são C sobre 100. Então, nesse limite fracamente relativista, esse termo aqui é dominante. Então, a gente pode pensar em fazer isso aqui da seguinte maneira. Eu posso botar E2. Posso botar aqui N2C4, evidência. Eu vou dizer que isso aqui é 1 mais P2C2 sobre N2C4. Legal? E2 igual a N2C4 mais P2C2. Tá? Só fazer uma fatoração aí. E aí a gente tira a raiz quadrada. Já que agora eu sei que essa potência aqui é muito menor do que 1. Se PC é muito menor do que MC2, PC ao quadrado sobre MC2 ao quadrado ainda é muito menor do que 1 ao quadrado. Se isso aqui é 10 a menos 4, isso aqui vai ser 10 a menos 8. Então, isso aqui já é um número bem pequeno. Então, a gente pode aproximar essa relação desse modo. Vai ser aproximadamente MC2, 1 mais P2, C2 sobre N2C4, a potência meia. Mas não aproximei, isso aqui ainda está igual. Agora o que eu vou fazer? Vou pensar que isso aqui é o desenvolvimento da série binomial, né? 1 mais um número pequenininho elevado a uma potência n. Então isso aqui é 1 mais n, si, né? E aí depois n menos 1 sobre 2 si ao quadrado. E assim vai. Então, vou pegar termos de segunda ordem, né? Expansão binomial aí. Então, isso aqui vai dar para nós, o n nesse caso é meio, vai dar para nós MC2. E aqui nós vamos ter 1 mais 1 meio de P2C2 sobre 2C4 mais n, que é meio, vezes n menos 1, que é menos meio, menos 4 sobre 2, menos 1 oitavo. Menos 1 oitavo de P2, C2
pegando só os termos até segunda ordem. Agora já suponho que se, por exemplo, for na faixa de 10 a menos 2, 10 a menos 3, se ao quadrado já é da ordem de 10 a menos 6, então se ao cubo já seria da faixa de 10 a menos 9. Então é isso que a gente parar por aí, se a gente quiser. Então, é uma aproximação, vamos botar aqui uma aproximada. Então, esse primeiro termo aqui, vamos trabalhar desse lado. Então a gente vai ter o primeiro termo, MC2. Segundo termo, um meio. Aí eu vou ter um C4 no numerador, um C4 no denominador. E um N em cima e um M embaixo. Então dá o nosso famoso termo P2 sobre 2N. Né? Dá o famoso termo de energia cinética clássica. Recompondo aqui a física newtoniana. Né? E depois aquele termo é que vai trazer, esse termo aqui, seja, não depende de C. Então esse termo aqui não é relativístico, realmente esse termo é newtoniano. Aqui eu tenho C, isso aqui é uma energia de repouso, isso é relativístico. O C some naturalmente daqui. Agora aquele outro termo ele vai ficar menos 1/8. Vou manter momento à quarta potência, P2, T ao quadrado, P ao quadrado. Os C4, eu vou produzir um C6 no numerador. No denominador eu tenho um C8. E eu tenho um N, então vai ficar M3, C2. Olha o C. Então esse termo é relativístico. Então a gente está vendo que essa aproximação baixamente relativística, ela, a partir da energia relativística, ela me dá a massa de repouso, me dá aquilo que é a energia cinética clássica, sem o C, e me dá agora uma correção em cima da energia cinética clássica. Se Newton, né, soubesse que, se Newton soubesse que havia relatividade, quem sabe ele já tivesse incorporado esse termo de alguma maneira na questão da energia, né? 2, então a energia então, no limite não relativista, que aqui eu vou colocar, são termos de ordem. Aqui estaria pegando termos de ordem V sobre C. Aqui eu peguei termos de ordem V sobre C ao quadrado, né? Então seria termos de ordem V sobre C ao cubo, que eu estou desprezando. Eu vou parar por aqui. Então, agora, se eu desconto dessa energia o MC2, então isso vai ser a minha energia não relativística. O que eu vou definir como a energia total não relativística a partir da relatividade é o E relativístico menos MC2. E essa grandeza, isso é que está fazendo o papel da minha energia não relativista. Então nós na física newtoniana, as energias que nós estamos referindo são essas aqui, seria a energia relativista descontando a massa de repouso. Então isso aqui dá para nós a partícula livre. Então teria a energia cinética usual dela, P2 sobre 2M, e a primeira correção relativística que viria, vou colocar aqui o P4, vamos ver depois, tá legal. E aqui sobre 8M3C2. Então isso seria a limite de baixa energia retirado a partir da relatividade especial. Então, isso aqui, quando a gente estuda, por exemplo, o átomo de hidrogênio na equação de Schrödinger, esse termo não está presente na equação de Schrödinger. Então, se a gente quer tirar uma espectroscopia muito fina para o elétron dos níveis de do elétron dos níveis de energia do átomo de hidrogênio, a gente vai ter que, depois, quando a gente estuda o átomo de hidrogênio, a gente começa a colocar correções. Então, a correção não relativística entra, a correção relativística entra aí. Então, eu já jogo esse termo na equação de Schrödinger. Depois a gente coloca a chamada interação spin-órbita, também a equação de Schrödinger leva em conta. Então, a gente começa a incorporar pequenos efeitos na equação de Schrödinger para ir corrigindo os valores dos níveis de energia. Mas a equação de Schrödinger, ela nasce sem esse termo. Na visão não relativista, na mecânica quântica usual, esse termo aqui, ele entra como uma correção
relativística ao átomo de hidrogênio. Vocês podem falar, mas eu não posso calcular diretamente o átomo de hidrogênio relativístico? Posso, e é o que se faz usando a equação de Dirac, perdão. Então, a gente usa a equação de Dirac, resolve tudo isso, está tudo embutido. Mas eu tenho uma muito boa aproximação se eu resolver a equação de Schrödinger e for incorporando essas correções da relatividade. A diferença é que tem um efeito chamado lump shift, que é um efeito importantíssimo, que está muito em moda. Inclusive, no ano passado saiu um artigo bastante retumbante sobre a nossa visão errada do tamanho do próton usando o lump shift, um resultado bastante forte, né? Que formando um átomo, um único, não um átomo de hidrogênio, mas pensando num átomo em que eu tenho o próton. É um exercício de mecânica quântica que vocês podem fazer, pensando no próton, e aí, em vez de colocar aqui o elétron, a gente coloca um muon. Então, um muon pode ser capturado por um próton e formar um átomo de hidrogênio tipo muônico. Claro que tem um tempo de duração, ele decai rápido. Esse estado não é um estado muito estável. Então, ele decai. Mas, enquanto ele não decai, eu posso fazer uma física com ele. E, devido, né, ao muon, que é uma partícula leptônica, um lepton, que tem uma massa do muon é aproximadamente 200 vezes a massa do elétron, e a massa do elétron é 0,51 meves por C2. A massa do muon é na faixa de 104 meves por C2. Então, praticamente um fator de 200. Então, o muon é muito mais pesado. Então, isso faz com que o raio do átomo, vocês pegarem, depois vamos fazer esse exercício aqui, provavelmente não na próxima aula, mas na outra aula. A gente vai estudar o átomo de Bohr, e aí a gente vai ver, por exemplo, qual é basicamente o raio do átomo de hidrogênio. E aí, o raio ele sai inversamente proporcional à massa da partícula capturada. Então, no caso do muon, ele é 200 vezes mais pesado, mais massivo do que o elétron. Então, o raio do átomo muônico é 200 vezes menor. Então, o muon, ele testa o próton muito mais próximo do próton do que o elétron, no átomo muônico. Então, quando se constrói o átomo muônico, eu estou fazendo uma inspeção do próton por um muon que está 200 vezes mais próximo do próton do que o próprio elétron. E tem um fenômeno tem um fenômeno na mecânica quântica chamado lump shift, que é um fenômeno que mostra que a equação de Schrödinger não dá, mas que a equação de Dirac dá. Na equação de Schrödinger a gente obtém ele via correções colocadas à mão. Na equação de Dirac ele sai automaticamente. É um efeito chamado lump shift, que dá uma diferença de níveis de energia. Se o elétron está no nível 1s2, 1s, ou no 2, de qualquer maneira a energia seria a mesma. A relatividade mostra que não. Então, usando esse chamado lump shift, que é um fenômeno muito importante, que foi descoberto em 1949, e que é um teste muito bom da teoria quântica de campos, né, chamado desvio de Lamb. Esse lump shift foi usado aqui no átomo muônico e mostrou para nós que provavelmente o próton tem um tamanho 4% maior do que a gente pensava. O tamanho médio do próton é na faixa de 0,88 fermis. Um fermi, 10 a menos 15 metros. Então, bota 4%, um pouquinho maior. Então, eu estou colocando isso porque a formação desses átomos, né, que a gente está discutindo essa questão aqui, a questão das correções relativísticas, e as correções relativísticas geram efeitos interessantes. Um efeito interessante da relatividade no átomo de hidrogênio é o chamado lump shift. Então, esse lump shift, ele, no ano passado, 2010, ele foi usado em conexão com os átomos de hidrogênio muônicos para retestar, reavaliar o raio médio do próton. E se chegou a um valor 4% maior. Então esse é um resultado bastante interessante, foi feito no laboratório na Suíça,
foi testada aqui, né? Se alguém depois quiser ver o paper, qualquer coisa, eu posso mandar. O paper é muito técnico, né? É um paper assim, de técnicas experimentais, mas a ideia física é essa. E, pô, não, fala isso. Mas assim, uma coisa que eu não entendi. A gente resolve o átomo usando a mecânica quântica de Dirac. Mas a gente obtém o Lamb shift usando a mecânica quântica de Dirac. Naturalmente. Então, assim, você não incorpora como efeito quântico, não incorpora, porque na equação de Schrödinger não tem nada que te dê o Lamb shift, um átomo de hidrogênio. Então, você incorpora um termo, uma correção relativística, e aí, incorporando ela, você ganha o Lamb shift como uma correção ao átomo de hidrogênio. Tudo bem, mas assim, é como se eu chegasse a uma descrição para a massa newtoniana, a uma descrição para a força, e chegasse que eu medir na força F não é igual a NA, entendeu? Eu acho estranho duas coisas serem da mesma teoria. Então, tipo, eu calculo o átomo, calculo o Lamb shift, mas o Lamb shift mostra que o cálculo do átomo que eu fiz com a mesma teoria está errado. Não, não é a mesma teoria, é outra teoria completamente diferente. A equação de Dirac é radicalmente diferente. Mas eles falam então que o cálculo por Schrödinger é que dá errado. Não, a questão não é nem o cálculo, é por Dirac, você faz tudo por Dirac. Então, mas aí fazendo tudo por Dirac, o Lamb shift por Dirac, eu chego que por Dirac o próton está errado. É. Isso que é estranho. Não, tudo porque antes você tinha feito. Tipo, a própria teoria mostra que consistência da Não, porque nunca ninguém tinha